ficou com uma má notícia. Dizer que o meu filho tinha tido um acidente. O acidente foi na motinha, uma moto pequenina que ele tinha. Foi abalroado por um automóvel. Ele foi cuspido para o meio da estrada, para a rua, e ficou em coma até falecer 10 meses depois. No dia em que o filho morreu, Amélia tomou uma decisão. No dia em que o meu filho faleceu, eu fui junto dele e disse: olha, a mãe foi sempre tua companheira na vida inteira e eu hei de descobrir para onde é que tu vais e como é que funciona agora o teu mundo. E foi isso que fiz. Amélia descobriu o espiritismo e resposta para muitas das angústias que tinha. Fui aprendendo. Aprendi que ninguém morre, aprendi que somos nesta vida mais daquilo que fomos em vidas anteriores, que nada que nos acontece é por acaso, que a morte do meu filho não foi uma situação ocasional. Não há obrigações, não há religiões, não há crenças, não há rituais que valham a alguém no momento da morte. Isso aliviou-me. Hélder morreu há 13 anos, mas Amélia diz que recebe manifestações do filho através de médiuns no centro espírita que frequenta. Ele descreveu-me o meu filho e disse: olha, tem estado um jovem aqui por trás de si, vestido de branco, e ele de vez em quando brinca com o seu cabelo e debruça-se. E ele disse-lhe, fala-lhe de uma bicicleta azul que eu gostava muito. Eu tinha toda a ideia que a bicicleta era preta, sabe? Eu entrei, pus o chasso à porta da cozinha, fui direto à casa onde está a lenha e lá estava a bela da bicicleta. Era azul. Azulinha. As histórias de manifestações do filho através de médiuns não se ficam por aqui. Tantas ao longo do tempo, de escrita, mensagens em que o meu filho conta o acidente porque passou, as coisas porque passou, só com a assinatura do Hélder. A caligrafia é do médium, agora a assinatura é do Hélder. Coisas que o médium desconhece, mas em absoluto. Amélia passa mais de 5 horas por semana no centro espírita. O marido não a acompanha, mas não a censura. Amélia diz que não desvaloriza a morte. Só sabe que há 13 anos descobriu uma luz ao fundo do túnel. A partir do momento em que eu encontrei o espiritismo, a minha vida mudou completamente. Eu hoje vivo em função do espiritismo. Mas em função e não dependente de? Não, em função, completamente. Ana Maria Mendes passou por uma experiência muito semelhante à de Amélia. Ana Maria também perdeu um filho e diz que reencontrou no espiritismo uma forma de seguir em frente. Muito boa tarde, Ana Maria. Boa tarde. Estava aqui a ouvir a Amélia. Reconheceu algumas semelhanças no que ela contou com Sim, o que se passou consigo? Precisamente. Pronto, o meu filho também foi diagnosticado com 32 anos um tumor no tronco cerebral. Ainda viveu 2 anos. Com a doença? Com a doença. Foram 2 anos como, Ana Maria? Muito sofrimento. Para ele e para para ele toda e para a gente à volta? Sim, claro. Eu mentia a ele que não sabia da doença dele e ele mentia-me a mim. Quer dizer, enganávamos um ao outro. Mas sempre, pronto, eu disse ao meu marido e à minha filha, a partir de agora é só para ele que eu vou viver, porque ele é que precisava. Portanto, eu entreguei-me inteiramente ao meu filho. Ao fim de 2 anos, faleceu. O que é que eu pensei? Bom, o que é que eu estou cá a fazer? Pensou que a minha vida tinha acabou acabado também naquele dia, com o meu a morte filho. do seu filho. Então só pensava no suicídio. Era só o que me vinha à mente. Só tinha esses pensamentos, Ana Maria? Só. Porque se o meu filho, quer dizer, eu esqueci-me completamente, tinha mais 2 filhas, uma de coração e outra de sangue, mas... Que a Ana Maria criou uma menina desde pequenina, portanto, era como... É como uma filha, é minha filha, sim. Portanto, o resto da sua família deixou de ter grande importância, digamos não, assim. Posso pôr as coisas nestes termos? Sim, pode. Porque realmente eu pensei, bom, vou resolver isto da minha... Pensava eu, não é? Da minha maneira, era só o suicídio, só que me vinha à minha mente. E então acabava. Falava com alguém sobre isso? Meus familiares viam que eu estava... Eles andavam preocupados consigo? Muito preocupados comigo. Sabiam desses seus pensamentos? Sim. E de maneira que
tenho uma pessoa da minha família que frequentava um centro. E ela disse, não, tens que ir comigo. Mas Ana Maria, alguma vez tinha tido alguma curiosidade, alguma experiência? Nada. Nenhum contacto? Nada. Sabia, no entanto, ou essa sua familiar já tinha conversado com ela sobre isso, ou foi mais nessa altura que ela lhe apontou eu sabia que ela caminho? dizia, mas não, eu não... Para já foi numa altura que eu andava com o meu filho nos hospitais e não sei o que, eu não passei... Foi só nessa altura que ela falou nisso? E eu realmente, pronto, fui com ela. Ela levou-me a uma palestra. Fui com ela onde foi também a minha filha comigo. Portanto, a sua filha, a sua prima e a Ana Maria foram as três à palestra. O que é que aconteceu nessa palestra? Pronto, gostei muito do que ouvi, porque eu não me revoltei contra a morte do meu filho, mas desaparecer um filho é muito doloroso. E então eu só dizia, o porquê? Porquê que o meu filho tinha que falecer? O porquê? Quer dizer, eu não era revolta, mas eu queria saber o porquê. Porque, então, perde-se assim um filho, não se sabe mais nada. Eu fiquei... E era isso que eu pensava realmente só no suicídio, acabar comigo. Portanto, eu fui ao centro, gostei muito da palestra, fui ao atendimento, conversaram comigo. Eu conversei com eles, expliquei. Explicou o que se estava a passar consigo. O que se tinha passado comigo, o que estava a passar. E eu, então, de maneira que comecei a ir todas as sextas-feiras às palestras. E então começou-me a interessar e eu comecei a ver que realmente que o meu filho não tinha perdido, mas sim que estava no outro lado da vida. E o que é que a fez ter essa certeza? Sim, porque eu, ao fim de 3 meses do meu filho ter falecido, nós espíritas dizemos desencarnado, não é? Recebi uma psicografia para mim. Cheguei ao centro a uma palestra. Psicografia? Pronto, eu cheguei ao centro e entregaram uma psicografia. Uma psicografia é o espírito, pelo médium, escreve o que... Portanto, houve uma comunicação do seu filho consigo? Não, de um espírito para comigo. Por eu estar triste, por eu andar toda de preto, por eu... e que não valia a pena estar naquele estado, porque o meu filho não morreu. O meu filho continuava vivo, mas sim no outro lado. E isso foi muito bom para mim. Saiu-lhe um peso de cima? Muito grande. Entretanto, depois, isto foi em setembro, outubro, que eu recebi esta psicografia. Não, dia 23 de janeiro recebi esta psicografia. Houve as jornadas depois em Óbidos, que todos os anos fazem, e onde veio cá, e eu fui a primeira vez à jornada, mais a minha filha, que a minha filha fez-me sempre companhia. Mas a sua filha teve um percurso semelhante ao seu, ou seja, ela, na altura em que lhe saiu esse peso de cima e que houve um conforto para si, a sua filha também teve essa mesma sensação? Precisamente. Então, ia contar-me este episódio dessas jornadas, porque aconteceu uma coisa que a marcou, que nunca mais se vai esquecer. Não. E tenho lá para nunca mais me esquecer. De maneira que eu fui às jornadas, no auditório de Óbidos, e estava aí umas 200 pessoas, talvez, não sei, e onde veio essa médium brasileira fazer umas pinturas mediúnicas. E qual é o meu espanto? Estava sentada, a médium está a fazer as pinturas e naquilo ela diz, olha, é para entregar à mãe do Pedro, Ana Maria, e apontou para mim no meio daquela gente toda. Eu fiquei, e então com uma dedicatória do meu filho. Então era uma pintura mediúnica do meu filho. A pintura, um retrato? Um retrato, sim. E era semelhante a ele? Sim. Os traços tal e qual dele. E de maneira que... E a letra era precisamente a dele. Então dizia, mãezinha, da certeza que estou bem, amo-vos muito, Pedro e Miguel. O que é que isso lhe provocou? Provocou-me, olha, eu não sei explicar porque não dá para explicar, mas para mim foi um renascer.
Não ficou assustada? Não. Eu Não achou fiquei... isto não é possível Não. acontecer? Não duvidou? Não, nunca duvidei. Tive a certezas sempre. Eu tive sempre a certeza que realmente que era verdade. E isto fez-me renascer. Tudo isto que eu estou a contar fez-me renascer. Eu hoje posso lhe dizer que sou outra pessoa. Mais serena. Mais serena. Vejo as coisas de outra forma. Já dá valor às outras pessoas, todas da sua família. Tudo, exatamente. Tenho 3 netas que eu adoro e hoje vivo para elas e vivo para a minha filha e para o meu marido. E é muito bom. Hoje o centro espírita para mim é o meu pilar. Continua a ir? Continuo. Porquê é que vai lá? Porque vou carregar baterias. Que é muito preciso bom. Carregar baterias. Se passa mais, não sei se lhe acontece, que... tem planeado ir em determinado dia. Já lhe aconteceu não ter ido? Não, se não for, não vou. Pois, se não se não for, não irá no outro dia. Sim, claro. E depois há uma coisa, sabe? É que arranjei ali amizades extraordinárias. Tenho ali amigas extraordinárias. O que é que se passa quando vai a essas sessões, quando se juntam? O que é que acontece para quem nunca foi? Não se passa, quer dizer, é uma palestra, fala-se de como estamos agora a conversar. Mas trocam-se experiências, as pessoas falam daquilo que lhes aconteceu, não fazem relatos como a Ana Maria está a fazer sobre o seu processo. Não. Portanto, é o palestrante está a fazer uma palestra, se quiser fazer alguma pergunta faz, tem alguma resposta, alguma pergunta que queira fazer, pronto, e faz. E, entretanto, fez amizades? Fiz amizades. Portanto, também tem muito estudo, claro, que tem que se estudar, tem que se ler muito, não é? Porque é muito importante no Espiritismo a gente ler as obras básicas de Allan Kardec. Eu quando lá fui, trouxe logo o livro dos Espíritos, porque ali tinha as perguntas e tinha as respostas que precisava. Ana Maria, e houve gente de quem se aproximou, que se aproximaram de si, portanto fez novos contactos que não esperava, provavelmente nesta altura da sua vida, ter feito. Sim. E não houve pessoas que ficaram com um bocadinho de reserva por causa dessa sua experiência, das outras pessoas que se relacionavam consigo? Exatamente, então vou-lhe dizer. Tenho amigas minhas que não são espíritas, e que nunca foram sendo espírita, e dizem para mim, Ana, tu hoje és outra pessoa. Continua a ir. Porque quem te viu e quem te vê hoje. Isso é muito gratificante. São pessoas que acompanharam o seu sofrimento, a minha dor e o sofrimento. A sua dor profunda. Claro, exatamente. Sente a presença do seu filho no seu dia-a-dia? Muitas vezes, De que forma? É uma forma de amor, uma forma... Eu sinto a presença dele por vezes, não vou dizer que é dia-a-dia, mas quer dizer, por vezes sinto, nós espíritas depois, porque todos nós temos mediunidade, não é? Mas a gente sente mas o temos amor... mediunidade como? Quando a Ana Maria diz isso... Temos aquela percepção, eu sinto a presença, depois o amor faz isso, não é? O seu filho, diz a Ana Maria, comunicou consigo nessa tal palestra através da médium que estava a orar nessa altura. Sim. Já comunicou consigo outras vezes? Não, comigo não. Foi a única vez? Sim. O seu filho diretamente, palavras dirigidas a si, foi naquele dia? Sim. E tem procurado que isso aconteça mais vezes ou não? Não, eu sei que, pronto, o mais importante é fazer as preces por ele e enviar boas vibrações. Olha, e na sua família, o seu marido, como é que reagiu a isso? Muito bem. Não pratica, mas tudo quanto eu digo, aceita tudo. E ele já a acompanhou? Sim, já me acompanhou lá. Portanto, sem reservas da parte? Nada. E a minha filha continua sempre comigo, lá. Portanto, fez-lhe bem a si, fez bem à sua filha. Muito bem. E ao seu marido, claro. Indiretamente também, não é? Porque sente-a assim mais apaziguada e recuperou um bocadinho a mulher que ele conheceu. Portanto, isso foi uma certeza. Esse episódio foi uma certeza que a emocionou. Muito. Conseguiu falar ou não era para falar? Naquele dia? Sim.
Sei lá, eu estava feliz, eu fiquei tão feliz. E depois é muito engraçado que houve ali um calor humano tão bom, porque a felicidade que eu senti, toda a gente que estava ali presente sentiu. Parece que foi com elas também, percebe? E então foi muito bom, foi muito gratificante, foi só quem passa. Há sempre partilha nesses encontros? Sim, sempre, sempre. Pelo menos de amor. Muito obrigada pelo seu testemunho. Nós vamos continuar a falar. Ora, vou dizer-lhe, Ana Maria, porque há muita gente que não passou pela sua experiência. A própria Ana Maria, se falássemos consigo há uns anos, provavelmente seria absolutamente indiferente, conforme relatou, a este fenómeno ou a esta experiência. Nós fomos para a rua. Eu peço que fique com atenção, ouvir o que se diz. O que se diz sobre os espíritos? A senhora acredita em espíritos? Ai, que pergunta tão... Como é que eu hei de responder a isso? Se calhar, até acredito. Se eu acredito em espíritos, não. Mais ou menos às vezes. Mais ou menos. O quê? Acho que para a parte inexplicável nós tentamos encontrar uma justificação. Não. Nunca acreditei, nem acredito. Acho que é uma fantasia. Estava a sentir alguém comigo e depois, do nada, as luzes apagam-se todas. Tipo, o quadro vai-se abaixo, começa o alarme a disparar e não sei o quê. Acredito em parte. Mas nunca tive provas evidentes de existirem. Nós não conhecemos tudo o que realmente existe, portanto, por que não haver algo para além disso? Isso é uma fraqueza de espírito mesmo. As pessoas costumam dizer, não há bruxas, mas olha que às vezes há. Tantos espíritos também se calhar andam por aí, não é? Entretanto, juntou-se à nossa conversa o Paulo Mourinho. Ele é médico homeopata, estudioso do espiritismo desde cedo, desde jovem. E eu pergunto-lhe, Paulo, o exercício da medicina não é incompatível com o seu lado mais espiritual? Boa tarde, Conceição. Não. De facto, na minha opinião, os paradigmas fazem-se com as pessoas e não o contrário. Nós encontramos dificuldades, como vimos até agora na entrevista de rua, dificuldades de compreensão das pessoas em muitas áreas, não apenas numa ciência, mas em todas elas. O que aconteceu foi que, basicamente, eu também, pela minha própria vontade, escolhi sempre modelos teóricos mais amplos, mais holísticos. Por isso é que eu sou homeopata mais do que qualquer outra coisa, não é? Mas também estudei psicologia, estudei antropologia e em todos os sítios onde eu realmente estudei, encontrei uma razão maior que se adequou à minha filosofia de vida e que nos demonstra que, efetivamente, há muito mais do que aquilo que é apenas visível. Agora, cada pessoa tem a sua experiência, faz o seu percurso. No caso do Paulo, foi desde cedo, não desde a sua infância. Não, desde a adolescência. Qual foi o momento em que mudou a sua percepção? Começou a mudar com uma série de situações muito engraçadas na minha casa. Houve situações logo, perto dos 13, 14 anos, começaram a surgir, onde eu vi deslocações de coisas na casa, mas não era só eu que estava a observar. 4 ou 5 pessoas presentes na casa também as observavam. Mas que coisas? Olha, por exemplo, copos que saíam do sítio. Mas assim, sem pré-aviso? Sem pré-aviso. Em que circunstâncias? Estavam todos à mesa, o copo saía do sítio? Ou... Não acontecia mais na minha cozinha. Por vezes, durante a noite, eu e um familiar que habitualmente ficávamos noite inteira a ver filmes, observávamos que na cozinha, de facto, haviam coisas a movimentarem-se. E 2 ou 3 vezes eu assistia a isso e chamámos outras pessoas também para ver. E o Paulo viu as coisas em movimento, portanto, não viu só o objeto fora do lugar onde ele estava. Não. Viu em deslocação. Vi em deslocação como outras pessoas também. Isso não o assustou? Não achou estranho? Havia 2 hipóteses para eu lidar com isto. Ou eu estava a entrar num surto psicótico, também que não era descartável, não é? ver filmes durante toda a noite. Também, podia ter, como é óbvio, acontecido, digo sem eu. dúvida. Mas na presença de 5 ou 6 pessoas orientadas, pessoas racionais, pessoas que observavam a coisa sobre a mesma perspectiva, portanto, e todas não elas... era o Paulo a única pessoa a ver? Portanto, Sim. Outras pessoas na casa viam esses Não fenómenos. era, digamos assim, um fenómeno subjetivo. Era um fenómeno objetivo, observável por várias pessoas. Aquilo que mais à frente eu vim a descobrir que se chama fenómenos de efeitos físicos e que só ocorrem na presença de pessoas com características mediúnicas que o permitam. Neste caso, era uma pessoa da sua família? Era uma pessoa da minha família. Não eu, mas uma pessoa que estava sempre presente. Uma pessoa com presente. consciência dessas capacidades? Em princípio, não.
Em princípio não. E veio depois, mais tarde, a desenvolvê-las, a fazer uso delas? Neste caso, com não. Outros? Não? Neste caso, não. Eu vim investigar, eu vim a tentar também, de alguma forma, trazer algum conteúdo para aquilo que estava a acontecer, mas esta pessoa em particular, muito embora aberta a esta filosofia, a esta maneira de estar na vida, nunca quis saber mais em relação ao próprio fenómeno. Sendo que depois, com a idade, não desapareceu na totalidade, tornou-se menos intenso. Portanto, o Paulo também deixou de observar as deslocações Sim, como sim. anteriormente. Sim, Mas o Paulo continuou com essa curiosidade. Foi por aí fora. Claramente. Foi por aí fora à procura de quê, Paulo? Porque eu acredito que não existem efeitos sem causas. E, de facto, as coisas movimentarem-se. Elas não se movimentam porque elas não têm cérebro, elas não têm corpo que lhes permita, então, essa mesma movimentação. Então, o que está por trás de tudo isso? E isso valeu o estudo. Na altura, levou-me a muitas pesquisas. Há realmente potenciais anímicos que permitem que estas coisas ocorram, mas, mais do que tudo isto, há um outro fator que é determinante, que é a presença de inteligências que, abandonando o corpo, continuam ativas, continuam a manifestar-se e continuam próximas a nós. O Paulo entrou num grupo de espíritas por razões completamente diferentes das da Ana Maria e da Amélia que vimos. A relação com espíritos, como é que aconteceu no seu caso? Através da observação. Procurava alguém? Não, de forma nenhuma. Não? De forma nenhuma. Apenas observei os fenómenos ocorrerem quando fiz parte desse grupo. Porque, o que é que acontecia nessas reuniões? As primeiras reuniões eram reuniões praticamente, como também a Ana já falou, de conversa, de explanação de vários fatores, porque nós não podemos falar de espiritismo sem compreendermos que é uma doutrina com pressupostos. E, neste caso, alguns dos pressupostos têm a ver com a imortalidade da alma e com a possibilidade da comunicabilidade com os espíritos. E, nesse sentido, eu observei, junto de médiuns que estavam também nessas mesmas reuniões, processarem-se, portanto, aquilo que nós chamamos de psicofonia, ou seja, a passagem da comunicação de um espírito através de um encarnado, de uma pessoa ainda aqui, nesta situação que nós consideramos na vida carnal. Vi fenómenos também de psicografia, como também já foi apontado anteriormente. A escrita que a Ana Maria referiu. Mas de pessoas com quem o Paulo tinha contacto, a Ana Maria diz que foi que o filho comunicou com ela através de uma médium. No seu caso? Não. Alguém das suas relações? Não, nessas primeiras reuniões não houve qualquer tipo de manifestação dessa ordem. Não. Houve sim, neste caso, mensagens com um teor moral importante que me tocaram substancialmente, como tocariam a qualquer outro nessa sala, e que me levaram ainda a investigar mais e a ter uma crença maior. Já agora, Ana Maria, a Ana Maria viu alguma vez esta deslocação de objetos, por exemplo, que o Paulo falava? Não. Mas neste seu percurso no Espiritismo, o seu sente fenómenos que não são perceptíveis, não são que as outras pessoas não se apercebem à sua volta? Algumas energias. Mas coisas de que tipo? Às vezes aquelas ondas de energia que eu hoje vejo, mas vê vultos? Sim, já tenho visto, mas isso mas quando isso acontece, está sozinha, está com outras pessoas, comenta com alguém? Sim, sabe que é assim, tanto há de espíritos encarnados como desencarnados, não é? A gente é que não os vê. Eu não vejo, mas quantos se calhar não terão aqui, sem a gente os ver, não é? Portanto, isso também não é o mais... Eu posso estar num sítio qualquer e mesmo sentir alguma coisa. Não, só... Mas não tem tendência para perguntar a quem está consigo? Sentiste, viste? Não. São coisas que se passam consigo e que guarda para si. Claro, e ajudo, faço uma prece para a pessoa que estiver ali presente e que siga. E não estou preocupada quem é ou quem deixa de ser. Estou, sim, com o interesse de ajudar. Paulo, nesta sua vida com a homeopatia, com as chamadas ciências, a psicologia, de que já falou, esta faceta, não sei se posso considerar assim, do espiritismo, quando fala disto com colegas, com os seus pares, que receptividade é que tem encontrado? Se é que refere isso? Refiro. Alguma. Há investigação já bastante evidente nesta área desde o século XIX. E, maioritariamente, agora no século XX, houve factos científicos que ajudam a comprovar aquilo que a doutrina espírita efetivamente fala.
Há, obviamente, aqueles que não acreditarão nem que isso lhes surja à frente, naturalmente, faz parte do seu escalão de valores e, neste caso, de identidade. E outros que, de facto, abrem o campo para isso e discutem plenamente. Há, hoje em dia, muita investigação científica dentro desta área. E também muito ceticismo. Também muito ceticismo, naturalmente. Mas, como tudo, existe ceticismo relativamente a tudo aquilo que não se conhece. Há uma figura muito importante na ciência chamada Ian Stevenson, que investigou tremendamente em torno da reencarnação, que a determinada altura disse uma coisa que para mim é fenomenal. É que os paradigmas vão mudando à velocidade dos funerais. Portanto, quando alguém sai do momento onde está efetivamente a dominar um determinado paradigma, surge outro com um pensamento totalmente diferente. Paulo, como homeopata, o espiritismo dá-lhe alguma vantagem relativamente a outros homeopatas que não tenham tido essa experiência que o Paulo teve? Não é nesse sentido que as coisas ocorrem, não é de uma forma direta. Aquilo que acontece na prática clínica acontece com qualquer outro colega. O que me pode ajudar é, efetivamente, a ter uma visão mais global do homem e perceber que nem todos os problemas são visíveis perante apenas uma anamnese tradicional. Mas isso não ocorre na prática clínica. Acontece dentro da minha filosofia de vida e que eu não a transporto, digamos assim, para o campo clínico, mas sim me ajuda a perceber o ser humano de uma forma mais global. E isso acontece sobretudo quando o Paulo está em reuniões, ou seja, a reunião de vários seres que têm o pensamento ou que estão unidos por aquilo que o Paulo também sente relativamente ao espiritismo, é um campo mais fértil para que aconteçam coisas? Não é mais fértil para que aconteçam coisas. São mais caracterizadas em alguns aspectos. Mas o espiritismo é uma coisa que se nota em todos os momentos do dia-a-dia. Simplesmente, os fenómenos que ocorrem durante o dia são situações que nós muitas vezes não os contemplamos como tal. Por exemplo, o campo dos artistas é um campo sempre bom para explicar tudo isto. A criatividade está eminentemente ligada à inspiração. Há momentos de rasgo de gênio onde não se percebe muito bem como se chegou àquela conclusão e que não deixa de ser um fenómeno que é bem caracterizado através do entendimento espírita, onde existe, de facto, a ajuda através de inteligências já para além do corpo a fomentar e a fortalecer essa mesma inspiração. Eu ainda agora perguntava à Ana Maria se ela, quando refere este episódio que aconteceu naquele encontro e que ela teve o primeiro contacto em que o filho comunicou com ela, em que ela teve essa certeza, eu perguntei-lhe se isso não a assustou. Muito bem. Para o Paulo, houve já algum momento em que tenha sentido que as coisas fugiram um bocadinho do controle e ficou surpreendido, incomodado? Fora do controle não, mas a primeira experiência que eu lhe relatei há pouco deixou-me no mínimo siderado, não é? Porque é uma coisa que eu nunca tinha visto e eu era extremamente cético. Aliás, eu só aceito as coisas depois de elas estarem bem comprovadas. Portanto, esteve à procura primeiro de muitas outras explicações para aquilo. Sempre no contexto Pensou científico. o quê? Havia um fio ligado ao objeto que alguém puxou? Busquei tudo. Teoria da alucinação, possibilidade até de pequenos sismos, enfim. Mas tudo o resto era de tal forma esdrúxulo que a explicação mais simples acabou de ser mesmo acreditar. Por que não? Já que 96% das religiões do mundo e das filosofias acreditam na imortalidade da alma, por que não acreditar que de facto elas se fizessem ali manifestar? Paulo, mas tem a ideia de que esta conversa que nós estamos aqui a ter, que é um bocadinho difícil de digerir para muita gente. Só por uma razão, Conceição. Porque de facto o derradeiro tabu para a sociedade atual é a morte. Não é o sexo, não é outra coisa qualquer.